Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais. A palavra de Deus hoje nos diz, no livro de Isaías, capítulo 1, versículos 16 e 17, a palavra de Deus ela fala assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras, para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Sabe, Deus ele tem me levado a pensar muito sobre isso e eu tenho escutado várias palavras sobre isso, sobre nós buscarmos cuidar das pessoas, daquelas pessoas que nos rodeiam, daquelas pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos, mas que a gente vê passando necessidade, que a gente vê passando por algum tipo de problema. E Deus tem trazido palavras a respeito disso. Lutar pelos direitos do órfão, daquele que não tem proteção, daquele que não tem amparo, defender a causa das viúvas. E aqui não é verdadeiramente só viúva, mas aquelas pessoas que não tem quem defenda elas. Aquelas pessoas que muitas vezes elas passam despercebidas pela rua, muitas vezes nós não damos importância quando a gente cruza com elas pela rua. Sabe, a obra de Deus é que a gente ajude os outros. O verdadeiro evangelho é que a gente abençoe a vida dos outros. Sabe, é logicamente que nós não vamos sair abençoando todo mundo, procurando todo mundo para abençoar, não, mas aquelas pessoas que nos rodeiam, aquelas pessoas que convivem com a gente todos os dias, que trabalham junto com a gente, e até mesmo dentro de casa. Sabe, muitas vezes as pessoas estão passando por alguma dificuldade e não comentam, não falam e passam por aquilo sozinha. E Deus ele tem falado muito que nós temos que ter sensibilidade para poder ver quando a pessoa não está bem. Aquelas pessoas que convivem com a gente, sabe, tipo a pessoa que chega rindo, brincando todos os dias, aí tem um dia que ela chega sem brincar, sem rir. Que Deus coloque no nosso coração o desejo de chegar para ela e falar: ô fulana, você tá bem? Hoje você não brincou, hoje você não sorriu, tá tudo bem? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Tem uma oração, você quer que a gente ore junto? Porque tem muita gente, sabe, que tá passando dificuldade, que tá sofrendo, e a gente não enxerga isso no nosso dia a dia. A gente não tem essa sensibilidade, a gente não tem esse sentimento de olhar para a pessoa e falar: poxa, fulano não está bem hoje. O que será que está acontecendo? Será que ela está precisando de alguma coisa? Antigamente, a gente tinha mais esse senso, sabe, de cuidar uns dos outros. Mas hoje em dia parece que a gente vai ficando cada vez mais egoísta, cada vez mais preocupado com nós mesmos, sabe? Cada um tomando conta da sua própria vida. E a gente não vê que as pessoas estão muitas vezes sofrendo do nosso lado.
estão passando necessidade do nosso lado, coisas que a gente poderia ajudar, coisas que a gente poderia resolver, talvez com uma palavra, com uma oração, talvez com um abraço, talvez por fazer alguma coisa para aquela pessoa. Já resolveria o problema. Nós estamos numa época em que nós estamos vivendo uma vida assim muito egoísta, olhando só para nós mesmos. Eu acho incrível como a gente vê as pessoas com fone de ouvido, escutando música ou prestando atenção em alguma coisa no seu celular. Como isso faz com que as pessoas se isolem. Elas não prestam atenção nos outros. Muitas vezes não prestam atenção nem dentro da própria casa, nem na própria família. Elas ficam com esses fones de ouvido o dia inteiro. Como quem diz assim, olha, não mexe comigo não quero saber de nada, eu quero viver aqui no meu mundo e não quero ajudar ninguém, não estou precisando de nada. Sabe, a gente precisa olhar para Jesus e lembrar que Jesus veio para nós. Jesus não veio para si mesmo. Jesus não veio aqui nessa terra se exaltar, ser reconhecido. Jesus ele veio para nos exaltar. Jesus ele veio para nos resgatar. Jesus ele veio para resolver as coisas, as pendências que nós temos, as fraquezas que nós temos, as dificuldades que nós temos. E muitas vezes nós somos tão abençoados por Deus e não derramamos essas bênçãos na vida daquelas pessoas que nos rodeiam. No livro de Lucas, no capítulo 4, nos versículos 18 e 19, a palavra de Deus ela diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Sabe, aqui em Lucas a gente vê, às vezes a gente fica perguntando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o teu propósito para mim? E aí quando você lê essa passagem de Lucas, você vê exatamente que Deus te chamou justamente para essas coisas. Quando o Espírito Santo de Deus é colocado sobre nós, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e o Espírito Santo vem habitar em nós, é justamente para isso. Para que a gente possa espalhar, encher, transbordar esse Espírito Santo para as pessoas que nos rodeiam. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Proclamar liberdade aos presos. Sabe, muitas vezes a gente chega no trabalho, igual essa questão, né, que a Esté estava colocando, a gente chega no trabalho e tem pessoas que falam mal da gente, tem pessoas que não gostam de nós, tem pessoas que xingam a gente por trás, e o Espírito Santo de Deus está sobre nós para que a gente proclame liberdade para essas pessoas. Porque essas pessoas, elas estão presas no seu egoísmo, elas estão presas na sua inveja, elas estão presas no seu sentimento de pequenez. E o Espírito Santo está aqui nos chamando
para que a gente proclame a liberdade na vida dessas pessoas. E aí você pode perguntar, mas como eu vou proclamar a liberdade na vida das pessoas? Pregando o evangelho. A palavra de Deus, ela nos diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Quanto mais a gente prega sobre Jesus, quanto mais a gente fala sobre a vida de Jesus, quanto mais a gente fala para as pessoas daquilo que Jesus fez, mais elas vão conhecer a verdade e mais essa verdade vai libertá-las. Proclamar liberdade aos presos. Aqui, quando fala em fazer com que os cegos recuperem a visão, muitas vezes ele não está falando aqui de cego fisicamente, cego de cegueira, não. A cegueira aqui é espiritual. São pessoas que são cegas, que não conseguem enxergar o bem nas outras pessoas, que não conseguem enxergar as outras pessoas como irmãos. Então, eles cobiçam, eles invejam, eles querem que a pessoa não tenha as coisas porque elas não conseguem ter. E nós temos a oportunidade de falar de Deus para essas pessoas, falar de Jesus para essas pessoas, de abençoar a vida dessas pessoas, para que elas saiam da cegueira espiritual e recuperem a sua visão. Várias vezes, quando Jesus estava falando sobre as suas parábolas, estava pregando, ensinando alguma coisa, Jesus falava: aquele que tem ouvido, ouça. E aquele que tem olhos, veja. Sabe, nós precisamos começar a proclamar o ano da graça do Senhor. Proclamar na vida das pessoas que 2026 vai ser um ano da graça de Deus sobre a vida delas, um ano de libertação, um ano de mudança de vida. Ajudar essas pessoas a enxergar aquilo que Deus está fazendo na vida delas. Ensinar essas pessoas a serem gratas, agradecidas por tudo que elas recebem, por tudo que elas têm. Cumprir a obra de Deus que Ele tem colocado sobre a nossa vida, de fazer a diferença no nosso mundo. Aquilo que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o seu mundo. Aonde você trabalha, aonde você mora. Esse é o seu mundo. E é aí que nós temos que fazer a diferença, no nosso mundo. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 26 e 27, a palavra de Deus, ela diz assim: se alguém se considera religioso, mas não controla a sua própria língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Sabe, essa passagem aqui de Tiago, ela é bem clara. Nós temos que controlar a nossa língua. Nós não podemos amaldiçoar ninguém. Nós não podemos deixar que da nossa boca saiam palavras ruins, palavras de maldição. Nós devemos lutar, aqui está falando de novo a mesma coisa que falou lá em Isaías. Nós devemos lutar pelo direito dos órfãos e das viúvas.
Ajudar essas pessoas que têm dificuldade, essas pessoas que estão passando por dificuldade, ajudá-las de algum jeito. E o principal aqui, aliás, essa passagem ela tem duas coisas principais. A primeira coisa, controlar a língua. Não permitir que da nossa boca saia palavras de maldição, palavras ruins, xingamentos. E a segunda coisa mais importante, não nos deixar corromper pelo mundo. O que essas meninas fazem quando elas estão falando mal, quando elas estão xingando, quando elas estão amaldiçoando, elas estão tentando fazer com que a gente se corrompa, com que a gente fique com raiva, com que a gente fique irado, com que a gente retribua o mal com o mal. Mas aqui em Tiago diz: não se deixe corromper pelo mundo. Não se deixe corromper pelas facilidades, pelas coisas erradas, pelo dinheiro fácil. Não se deixe corromper pelo mundo. A gente precisa entender que nós estamos aqui nessa terra e quando nós nos chamamos de cristãos, é porque nós nos colocamos à disposição de ajudar as pessoas. Quando a gente se coloca como exemplo de Cristo, nós estamos dizendo: olha, eu vou fazer como Jesus fez. Eu vou ajudar as pessoas. Eu vou abençoar as pessoas. Seja qual for a situação, mesmo que essas pessoas estejam fazendo mal para nós. A gente tem aprendido até hoje que nós devemos pedir coisas para nós, pedir a prosperidade, sempre pedindo coisas para nós. Mas sabe, eu acho que está chegando um tempo em que nós precisamos aprender a fazer as coisas pelos outros, interceder pelos outros, pedir as coisas a favor dos outros. Se Deus derramar bênção sobre a nossa vida, que a gente tenha um coração generoso a ponto de repartir com aqueles que precisam. Começar a perceber, sabe, as pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse uma coisa muito interessante. Ele fala assim: quando eu tive sede, me destes de beber. Quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu estava doente, você me visitou. Quando eu estava preso, você foi me ver. E aí os discípulos perguntaram para ele: mas mestre, quando foi que nós fizemos todas essas coisas? E Jesus falou para eles assim: toda vez que você fez essas coisas para um pequenino, para um necessitado, você estava fazendo para mim. Olha só como é importante a gente começar a prestar atenção nas pessoas que nos rodeiam. Não com intenção de colocar eles como inferior a nós, não, porque Jesus chama de pequeninos, não. Eles não são inferiores a nós, mas eles têm necessidades que talvez nós já tenhamos superado. E quando nós ajudamos essas pessoas nas suas necessidades, Jesus está dizendo claramente: vocês estão ajudando a mim. Que a gente possa ter esse sentimento, deixar um pouco de lado o nosso egoísmo, o nosso conforto em não se preocupar muito com as pessoas, em não ter que observar o que está acontecendo ao nosso redor.
Que a gente possa deixar isso de lado e procurar fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Ser igual a Jesus. Fazer a obra de Deus. Fazer a diferença no nosso mundo, aonde nós estamos, aonde nós convivemos, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde a gente mora, que a gente possa fazer a diferença, que a gente possa levantar as nossas mãos e abençoar a casa daqueles que são chatos, daqueles que são grosseiros, abençoar a casa daqueles que não gostam de nós. Abençoar. Abençoar. Que a gente possa se tornar uma bênção na vida das pessoas, transbordando o Espírito Santo para elas, mostrando que existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que nos trata com bondade, com ternura, um Pai maravilhoso que quer ter um relacionamento íntimo com seus filhos. E através de nós, quer resgatar todas essas pessoas. Que a gente pare um pouco de pedir só para nós, de se preocupar só conosco e comece a olhar as necessidades daqueles que nos rodeiam. Comece a abençoar assim como Jó fez. Porque a palavra de Deus diz no livro de Jó, no capítulo 42, que Jó teve a sua sorte restituída. Deus restituiu tudo que Jó perdeu. A partir do momento que Jó orava pelos seus amigos. Que essa palavra possa nos ensinar a repartir, a servir antes de comer, antes de nos apropriar da bênção. Que essa palavra nos ensine a repartir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, meu Deus glorioso. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa ceia, Pai, por esse momento em família. Obrigado, glorioso e poderoso Deus. O Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigado por nós podermos, Senhor, nessa primeira terça-feira do ano, Senhor, começar ceando, tomando parte da Tua mesa, Jesus, repartindo o pão, servindo a cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Pai maravilhoso, nosso Deus glorioso. Amém. Que bênção estar ceando com vocês. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, aonde quer que a gente ande, por onde quer que a gente vá, que a gente esteja refletindo Jesus, que a gente esteja transbordando do Espírito Santo e ajudando as pessoas que nos rodeiam, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Pai, aleluia. Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude. Nos ajude a levar essa mensagem até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas ouçam essa palavra, tenham a sua fé edificada e comecem a viver um pouco de uma forma assim a ajudar as outras pessoas.
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja você uma bênção aonde você estiver. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Abreijo!